dia de novo, né? Agora que está gravando. Para quem não me conhece, eu acho que todo mundo me conhece, pelo menos. Eu sou o Everton, estou na Igreja Batista Nova desde 2017, então mais de 3 anos já. Fui incumbido pelo Mário para ajudar ele nesse estudo. Espero que ele não fique muito bravo se eu falar muita coisa errada, se eu falar só um pouco. E, sei lá, é a primeira vez que eu estou dando aula aqui, então peço que vocês tenham um pouco de compreensão se eu não souber alguma coisa. E eu acho que, no geral, eu talvez não tenha mais conhecimento do que ninguém, mas a minha proposta é pelo menos me esforçar um pouco mais durante as semanas para estudar melhor o tema e conseguir trazer uma visão um pouco diferente e complementar o que vocês tenham lido no livro aí, tá bom? Bom, pessoal, e aí na aula vocês vão ver que eu costumo falar um pouco rápido, tá? Então se eu estiver falando rápido, vocês peçam para eu ir mais devagar. Se vocês não entenderem, peçam para eu explicar novamente. E caso vocês tenham perguntas, fiquem à vontade para fazer, para me interromper. Eu não vou ficar ali o tempo todo pedindo para vocês fazerem perguntas, nada disso, tá? Mas vocês podem me interromper quando vocês quiserem, beleza? Todo mundo tem o livro? Ou tem alguém que não tem o livro? Quem não tem o livro? Eu não tenho. Queria saber como é que vai pegar o livro. Tá. E alguém mais não tem? Ela não vai comprar na internet, porque a gente já fez o pedido pela igreja, só que não compensa o valor do frete agora. Não, se quiser tentou depois juntar. a gente pede que seja. Pede de então, mas não dá certo. Na Amazon tá bem barato. Depois o Mário passa o... Não sei se vocês estão no grupo do WhatsApp. Não, é pra todo mundo lá. Tá. Depois o Mário manda lá o link do livro certinho, né? Qual que é? Tá lá, Marina já pede lá pra mim. Eu nem pedi porque o Marcelo esqueceu. Tá bom, então, beleza. E aí, gente, ó, a proposta aqui para as nossas aulas é o seguinte, né? Considerando que todo mundo vai para o livro, a nossa ideia aqui não é passar todo o conteúdo do livro novamente, né? Mas a ideia é que vocês leiam um livro em casa e aqui eu pretendo ressaltar alguns pontos principais durante o livro, né? Para a gente ter uma discussão aqui e complementar com alguma coisa, talvez alguma visão minha sobre o tema, sobre algum ponto, tá? E da mesma forma, caso vocês tenham achado alguma coisa interessante no estudo e que talvez eu não abordei aqui, vocês também podem complementar. Eu achei interessante esse ponto que o autor falou, tá? Pra gente tornar essas aulas um pouco mais dinâmicas, beleza? Tamo junto? Podemos começar? Beleza, muito bem-vindos à classe de Tito. Prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, pra gente começar agora, a primeira coisa, eu acho que assim, eu me perdi todo. Li o livro tantas vezes, li a carta tantas vezes, complementei tantas vezes que eu já nem sei o que está no livro e o que não está, tá? Essa introdução, se não me engano, não está no livro, mas eu acho legal a gente, antes da gente começar, pelo menos entender o que está acontecendo ali, por que Paulo escreveu aquilo, tá? E entender um pouco sobre o livro que a gente vai estudar de fato, né? Bom, a carta, Tito, ele era líder da igreja em Creta. Creta que era uma ilha, né? Ela era uma cidade e tinham várias cidades lá naquela ilha e Tito era o líder da igreja naquela ilha. E ele foi deixado lá por Paulo, né? Pelo menos esse é o consenso, né? Para que ele pudesse liderar aquela igreja que tinha sido plantada pelo próprio Paulo, provavelmente em uma viagem missionária dele com o próprio Tito, né? Então eles passaram por ali, pregaram o evangelho naquela ilha e aí Paulo continuou o ministério e deixou Tito ali para cuidar daquela igreja que eles tinham plantado juntos, tá? Essa viagem, ela não aparece no livro de Atos. Vocês podem perceber que o livro de Atos termina lá com Paulo preso naquela prisão domiciliar em Roma. Até aquele momento, essa viagem provavelmente não tinha acontecido, né, de Paulo com Tito a Creta, e aí possivelmente, após ele ser liberto dessa prisão domiciliar em Roma, ele reiniciou o ministério, né, e aí provavelmente nesse meio tempo, entre essa prisão domiciliar em Roma e a segunda prisão dele em Roma, né, que o levou à morte, foi nesse meio tempo em que ele escreveu essa carta e nesse meio tempo também, né, que ele plantou essa igreja lá em Creta, beleza? Com relação à datação, o pessoal entende que essa carta tenha sido escrita lá por volta do ano 65 ou 66 depois de Cristo, mais ou menos na mesma época de 1 Timóteo, tá? Então a gente está falando aqui ali do século 65, 66,
E ao que parece, né, quando a gente analisa todo o contexto da carta, a principal motivação de Paulo para escrever essa carta para Tito parece ser a presença de falsos mestres lá na ilha de Creta que estavam ali pregando doutrinas incorretas, esse tipo de coisa, tá? Então parece que essa foi a motivação que fez com que Paulo escrevesse ou resolvesse escrever essa carta para Tito. Beleza? Até aqui tudo tranquilo, né? Alguma dúvida aí, algum ponto? Tá? Se vocês tiverem algum ponto, podem perguntar que o Mário responde. O Mário falou que ele é especialista em Tito, então ele conhece todos os versículos de cabo a rabo. Não, olha, pelo que ele falou até agora, eu estou tranquilo, eu nem estudei tanto, eu falei, se tiver dúvida, o Mário responde. Eu estudei muitas vezes, mas eu não sou especialista não. Então, beleza. Bom, em termos de tema, né, qual que é o tema central da carta? Se a gente pudesse fazer um resumão do que essa carta fala, aí no meu entendimento, né, obviamente de acordo com o livro, o tema central que Paulo aborda é a ligação inseparável entre fé e prática, tá? E entre crença e comportamento. Basicamente aquela ideia seguinte, olha, se vocês creem verdadeiramente em Cristo, inevitavelmente vocês vão ter uma vida de boas obras, ou uma vida que vai glorificar a Deus, enfim, não tem como eu ser cristão verdadeiro e levar uma vida completamente em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus. Essa é a ideia central da carta. E aí, essa ideia central faz com que Paulo tenha ali argumentos para combater os ensinos dos falsos mestres. Depois lá na frente a gente vai estudar, mas a ideia é a seguinte: fé e prática andam juntas. Se tem alguém que é um mestre, que ensina alguma coisa, mas se ele não tem uma vida de boas obras, uma vida em temor do Senhor, o ensino desse cidadão é incorreto, não está de acordo com a verdade, tá? E esse ensino também é base para a instrução sobre a vida cristã. Vocês vão ver que lá, principalmente no capítulo 2, Paulo ele dá uma série de orientações bem práticas a respeito de como os homens devem se comportar, a respeito de como as mulheres devem se comportar, e todas essas instruções que ele dá também estão baseadas nessa ideia da inseparabilidade de fé e prática, beleza? E além disso, isso também é base para a qualificação de líderes na igreja. Vocês vão ver que lá na carta ele também ensina a Tito sobre como ordenar bispos e presbíteros, né? E aí vocês vão ver que a base para essa ordenação também é a prática da vida cristã, né? Ele vai trazer ali uma série de qualidades morais dos bispos, dos presbíteros, né? Então tudo isso está embasado nessa ideia de que fé e prática são inseparáveis. Tranquilo até aqui, né? De boa? Então beleza, vamos lá. Eu estou bem preocupado com o tempo, tá? Então talvez eu vou correr um pouco, tá? Mas aí, como eu falei, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas que a gente tá junto aqui. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o que o livro traz de fato, tá? Luara, lê pra gente então o nosso texto base de hoje, se você quiser ler ali, não sei se está muito pequeno, ou pode ler na sua Bíblia também. Tito, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, tá? São esses versículos que a gente vai estudar hoje. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Luara, já que você leu, você pode orar para a gente começar então? Agora, falar sobre a palavra de fato, né? Deus, meu Pai, agradecemos por esse momento de estudo, Senhor Jesus, que o Senhor esteja com o Everton, Pai, dando sabedoria para ele poder conduzir esse estudo, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes para que possamos aprender mais com esse estudo, que saímos daqui com mais conhecimento de Ti, com vontade de praticar a Sua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Bom, então esse é o nosso texto base de hoje.
essa primeira parte aqui, ela está dividida em três pontos centrais dessa passagem. E assim, pelo menos foi a forma que o autor dividiu, que eu achei interessante. Paulo aqui, ele vai falar sobre três coisas. Ele vai falar o propósito do ministério dele, que é o que a gente vai estudar na primeira parte. Ele está falando, olha, eu sou apóstolo de Cristo para isso, tá? E a gente vai meditar sobre isso, sobre por que Paulo é apóstolo, sobre qual que é o propósito dele e quais são as implicações disso para a gente também, para a nossa vida cristã, enfim. E na segunda parte, ele vai tratar sobre o contexto desse ministério, tá? Onde que esse ministério está inserido, e também ele vai tratar sobre o conteúdo desse ministério. O que tem nesse ministério? Qual que é a mensagem? Tá? Então, propósito, contexto e conteúdo. Tranquilo? Então vamos lá, vamos pensar no propósito. Lendo esse texto aí, o versículo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Qual que é o propósito desse ministério segundo o que Paulo escreveu ali? Isso, beleza, a gente está bons de exegese bíblica da interpretação. Exatamente, é isso mesmo. Todo mundo está acordado. No mínimo. Quando a gente está estudando a Bíblia, a gente vai ver que tem algumas passagens que é um pouco mais difícil da gente entender ali o que o autor está querendo dizer, você tem que ler e reler, mas nesse caso aqui, a princípio, está bem claro, né? Pelo menos sobre o propósito dele, né? Porque ele falou, eu sou apóstolo, eu sou servo de Deus, apóstolo de Cristo, então o que vem depois de para, obviamente, é o propósito, tá? Então, para promover a fé que é dos eleitos e para promover também o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Beleza, vamos começar a estudar então, antes da gente falar desse propósito especificamente, o que é um apóstolo, né? Paulo escreveu, sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E aí? Quando vocês leem lá Paulo falando que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, o que vocês entendem por ser um apóstolo de Jesus Cristo? Vocês perceberam que eu faço muita pergunta, né? Mas infelizmente esse é um defeito meu, peço que vocês suportem, né? A gente precisa suportar os irmãos, então suportem esse meu defeito. E aí, vamos lá. Quem que é? Eu acho que apóstolo todo mundo já viu escrito na Bíblia em algum lugar, né? Enviado. Qual que é o nome do irmão mesmo? Naum. Eu conheço todo mundo, mas sei o nome de muito poucos, tá? Então, eu vou perguntar o nome de vocês umas 4, 5 vezes por aula, tá? Então, outro defeito meu, tô confessando minhas falhas para vocês. Então, o irmão Naum falou que apóstolo é enviado. O que vocês acham? Tá certo? Tá errado? Quem discorda? Vamos causar uma treta aí. Todo mundo concorda? Beleza, exatamente. A palavra apóstolo significa de fato enviado, tá? Basicamente. Só que é interessante a gente pensar que ela não tem só esse significado, né? A tradução, né, literal dela é apóstolo, mas na Bíblia, né, no Novo Testamento, ela é usada, essa palavra, né, traduzida aqui pra gente como apóstolo, ela é usada basicamente para se referir a dois tipos diferentes de ministério. Ela se refere tanto àquelas pessoas que plantam a igreja, como foi com Barnabé, por exemplo, ele também recebe esse título de apóstolo, né, nesse contexto, mas também com relação àqueles 12 que foram escolhidos por Cristo, enviados diretamente por Jesus Cristo, tá? E aqui quando Paulo se chama de apóstolo, provavelmente ele está se referindo aí aos dois significados, né? Porque ele plantou a igreja lá em Creta, né, junto com Tito, e obviamente ele também foi chamado por Jesus Cristo para esse ministério específico do apostolado, né? Se a gente pensar nesse segundo contexto, né, o apóstolo como sendo aquele que foi escolhido e enviado diretamente por Jesus Cristo para exercer esse ministério apostólico, quais vocês acham que são as principais atribuições desse apóstolo nesse contexto? Ele é igual a um pastor? Não é a mesma coisa que um pastor? O que vocês acham? Mais importante que um pastor? Mais importante que um cristão? Menos importante que um pastor? Menos importante que um cristão? É um cara que foi chamado só para apanhar e ficar preso igual Paulo? Eu acho que esse segundo significado, né, que é esse de ser enviado diretamente por Jesus Cristo, isso tem uma importância particular, porque o próprio Paulo escreve, né, que a igreja ela é fundamentada na... Fica no quadrado.
Onde que é o quadrado? Esse daí pra trás. Ah, tá aqui? Isso. Obrigado. Senão vai sair da frente. Ah, tá. O Paulo é o Mário é o responsável técnico aqui pela parte assim mais geométrica da questão. Então, o próprio Paulo escreveu que a igreja ela é fundamentada na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Quando a gente pensa em apóstolo, a gente precisa se lembrar que foi com base na doutrina que eles estabeleceram, né, a mando do próprio Jesus Cristo, que toda a igreja é fundamentada. Então, a igreja existe hoje por causa da doutrina que foi disseminada pelos apóstolos, né, obviamente inspirados por Jesus Cristo. Então, o ministério apostólico ele tem um peso extremamente importante para a igreja hoje. Sabe? Não que um pastor não tenha, né? Mas os apóstolos eles são os alicerçadores da igreja. Né? Então, as doutrinas que nós temos hoje foram estabelecidas por meio deles. Tá? Então, a gente precisa pensar nos apóstolos como um ministério particularmente especial. Tá bom? E aí agora, obviamente, a gente vai chegar numa outra questão. Se não me engano, eu acho que o pastor até falou sobre isso na penúltima ou na antepenúltima mensagem, né? Mas é sempre bom a gente relembrar. Existem apóstolos hoje? Por enquanto, sim ou não? Existem ou não existem? Não. Olha, eu conheço alguns. Eu conheço. Não sei se vocês conhecem. Então, assim, se alguém me perguntar, existem apóstolos hoje? Eu vou falar que sim, tá? Porque eu já vi na TV, pelo menos. Agora, a questão é o seguinte, esses apóstolos, ou vamos falar o termo certo, né? Essas pessoas que se dizem apóstolos, será que isso está certo? Será que isso está de acordo com a palavra de Deus? É aqui, né? Eu imagino que todo mundo, pelo menos, se lembra do que o pastor Domingos falou. Não, isso está errado, né? A princípio, né? Porque, como eu falei para vocês, primeiro, é importante a gente entender que não existem apóstolos hoje, segundo aquilo que a Escritura nos ensina. Isso é extremamente importante por uma questão muito fundamental que eu já até falei aqui hoje. Os apóstolos são aquelas pessoas que alicerçaram as doutrinas da igreja, sabe? Então, na medida que a gente entende que determinada pessoa é um apóstolo, da mesma forma que os apóstolos foram nas Escrituras, a gente está atribuindo um poder enorme para essa pessoa, dizendo que ela tem a mesma autoridade, por exemplo, de Paulo para instituir doutrinas novas, inclusive, né? Paulo, ele escreveu, por exemplo, né, a carta aos Romanos, que é um tratado teológico enorme, que tem assim, talvez toda a base da teologia que é como a gente vê hoje, né? E foi escrito por um apóstolo. Então, se a gente entende que pode citar nomes? Pode, né? Que Valdomiro Santiago, por exemplo, é um apóstolo, a gente está dizendo que aquilo que ele diz ou que ele escreve, ainda que não esteja na Escritura, tem peso de Escritura Sagrada, tem peso de inspiração divina também, como se ele pudesse instituir novas doutrinas, né? É claro que nem todo mundo que pensa no apóstolo, que segue o apóstolo Valdomiro Santiago, tem isso em mente, né? Eles não estão falando, ele pode falar coisa que não está de acordo com a Bíblia, mas quando a gente atribui a ele o título de apóstolo, é isso que a gente está dizendo, tá? Então, por isso que isso é muito importante, por isso que eu bato bastante nessa tecla de que não existem apóstolos hoje nos termos do que a Escritura diz que é um apóstolo, tá? Mas vamos lá, por que não existe então? Existem alguns critérios, né? A Bíblia pode falar. Não, porque um adendo que a gente pega muito esses ditos apóstolos, mas a igreja romana está aí há séculos e ela chama para si a autoridade apostólica. Sim. O sumo pontífice de Roma é aquele que tem autoridade para falar, e o que é dito tem o mesmo valor da Bíblia. Sim. Muitos católicos, e talvez quem foi católico aqui não soubesse da doutrina católica muito tempo, mas quando você estudar a doutrina católica a fundo, eles creem nisso. Eles exatamente. creem numa sucessão apostólica que vai até hoje. Então, o que o Papa diz de novo, a coisa mais nova que ele disse, tem o mesmo peso que Paulo, mesmo que contradiga, mesmo que gere bagunça. Então, por isso que quando a gente pensa no valor que o católico romano dá para o Papa, é tão elevado. Porque na cabeça dele ele está diante de um apóstolo na prática. Isso, exatamente. Isso que o Mário falou é extremamente importante. Eu falei, quando a gente chama o Valdemiro de apóstolo, por exemplo, pode falar. Uma situação engraçada, pegando o que o Mário falou, né, dessa sucessão apostólica, e também a pessoa tem a autoridade de escrever nova doutrina,
Tava conversando com uma amiga católica, conversando tranquilo, né? Aí ela tentando entender do meu lado, falou, ah, mas você crê na só escritura, né? Só na escritura. Eu falei, justamente. Que absurdo isso! Somente Jesus. Aí ela, não, porque a gente crê no que a igreja também escreveu, Sim. bispo, padres, etc. Exatamente. Isso aí nos mostra, como eu falei, né? Quando a pessoa chama o Valdeir Santiago de apóstolo, ele não está com isso em mente, que o cara poderia instituir novas doutrinas e tal. Mas na Igreja Católica a gente vê isso acontecendo na prática. Eles creem na chamada sucessão apostólica, né? Que é aquela ideia de que o ministério apostólico foi transmitido ao longo das gerações de pessoa para pessoa. Então o Papa para eles é um apóstolo, né? E aí como o Papa é um apóstolo, eles creem que aquilo que ele diz, ainda que não esteja na Bíblia, tem peso de escritura sagrada também, tá? Então o Papa ele pode instituir novas doutrinas. Olha como isso é sério, né? E para eles a gente vê muito na prática. Se vocês olharem assim, as crenças da Igreja Católica, ela crê que é na Escritura e na Igreja, como instituidora de doutrinas e tudo mais, sabe? Então isso é um problema enorme. Agora, por que a gente entende que não existem apóstolos hoje, né? Por que a gente não crê na chamada sucessão apostólica? Existem diversos critérios, né, a respeito do que seria necessário para que uma pessoa pudesse ser considerada apóstolo ou não, né? Aí alguns desses critérios são um pouco mais discutidos, né, disputados, né, no meio teológico, mas existem alguns que na minha opinião são os mais básicos, né? O primeiro, por exemplo, é que eles tinham, e para mim talvez o que esteja mais claro nas escrituras, né, é que o apóstolo deveria ser uma testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo, desde o início do seu ministério até a sua ascensão. Isso fica claro, por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versículos 21 e 22. Sarinha, você lê pra gente? Atos capítulo 1, versículos 21 e 22. Vocês sabem que Jesus chamou 12 apóstolos, dentre eles estava Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu e que após a morte de Jesus Cristo ele se enforcou. Aí, como eles eram 12, após a traição de Judas, os apóstolos se reuniram para trazer um novo apóstolo, né, para ocupar o lugar de Judas. E aí, na hora de escolher essa pessoa, Pedro disse o seguinte, pode falar. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Isso, então naquele momento em que eles iam escolher a pessoa que ia ocupar o lugar de Judas como um dos 12 apóstolos, Pedro disse isso aí. Ele falou, olha, para que a gente possa escolher uma pessoa é necessário que seja alguém que estivesse conosco desde o início e que tenha sido testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Eles não iriam escolher uma pessoa para ser um dos 12 apóstolos que não fosse testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo. O Everton, os 12, incluindo Judas, quando Jesus estava no livro, antes dele morrer, eles eram apóstolos, ou eles só se tomaram o título de apóstolos após a ressurreição de Jesus e a ascensão dele? Eu não sei se o Mário concorda, né? Eu acho que faz sentido a gente chamá-los de apóstolos após a ascensão de Jesus Cristo, né? Eu acho que até lá eles eram o que a gente chama de discípulos, né? Eles estavam ali junto com Jesus aprendendo sobre o ministério dele, mas eu acho que eles foram enviados mesmo após a ascensão de Jesus Cristo, até porque é onde Mateus narra ali, né? Capítulo 28, versículo 19, né? Portanto, ide por todo mundo, ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acho que naquele momento, pelo menos na minha opinião, é quando eles se tornam de fato apóstolos, se tornam de fato enviados, né? Ali, obviamente, eles receberam aquela ordem diretamente de Jesus Cristo, mas aquilo serve para todos nós como igreja, né? Pode falar. Claro que existe, né, um momento no ministério de Jesus Cristo onde ele reúne essas pessoas e os envia também a curar os enfermos e tal, mas na minha opinião, pelo menos, não é aquele momento onde ocorre esse envio de fato, né? Você quer complementar alguma coisa, Mário? Você acha que é isso mesmo? Em termos de nomenclatura aí? Eu não separaria tão assim, mas é tipo estágio e graduação. Então, tipo, Jesus subiu, tá com vocês. Enquanto eu tô aqui, vocês são estagiários. Se vocês fizerem alguma coisa errada, eu vou e corrijo. Então, eles experimentaram sim ser enviado. E ser enviado é ser um apóstolo.
mas não plenamente com todo o peso, né? Porque quando Jesus deixa e fala, o Espírito Santo está aí, vamos embora. Beleza. E não seria assim, esse tipo de apóstolo, não seria assim uma pessoa que estivesse andando para depois ela relatar tudo que ela viu, deixar escrito? Sim. Porque daí ela viu, ela experimentou. Exatamente. Esse é o motivo de que ser testemunha ocular era importante para ser estabelecido como um apóstolo ali. Aquela pessoa, Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas, né? Para ser testemunha é importante que eles tivessem visto, né? Tivessem presenciado aquele ministério. Tá? O mensageiro, no caso. Isso. O termo... Desculpa, Luara. Mas ó, o termo apóstolo, ou o termo enviado na Bíblia, ele tem um significado tão forte, porque o apóstolo, ou o enviado, dentro do contexto, ele tinha a mesma autoridade daquele que enviou. Você insultar o enviado, por exemplo, seria o mesmo que você insultar a própria pessoa que enviou aquele enviado, né? Ou apóstolo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? O termo enviado, ele tem esse peso, sabe? Ele tem a mesma autoridade daquele que enviou. Então, por isso que isso é muito importante. Mas no caso do Paulo, né, que é o apóstolo, ele não testemunhou ocularmente, né? Sim. Mas ele teve uma visão, mas aí só isso, então, bastou para ele. O caso do apóstolo Paulo... mas assim, uma coisa que a gente precisa ter em mente, que é extremamente importante, é o seguinte. Primeiro, né, um ponto. O caso do apóstolo Paulo, ele é usado para defender a ideia de que existem apóstolos hoje. Por essas pessoas que acreditam no título de apóstolo, eles olham para Paulo e falam, Paulo, por exemplo, não tinha essa qualidade de ter sido testemunho ocular de Jesus Cristo, mas ele era considerado apóstolo da mesma forma, né? Só que, assim, tem uma questão fundamental que é o seguinte: o caso do apóstolo Paulo é uma exceção, e ele mesmo se coloca como exceção, né? Ele fala, eu não lembro exatamente qual carta, mas ele fala mais ou menos o seguinte: olha, não sou eu apóstolo, não vi Jesus Cristo, não fiz diversos sinais. Em um trecho ele defende a autoridade apostólica dele com alguns outros critérios que eu vou falar aqui ainda, tá? Só que além disso tem um outro ponto onde ele mesmo se coloca como, falando de Jesus Cristo, ele fala, ele apareceu aos 12, depois apareceu um grupo de não sei quantas pessoas. Sim, autoridade. E por último, apareceu também a mim, como que é um nascido fora de tempo. Paulo, ele fala, Jesus Cristo apareceu para mim por último. Então ele fala, ele apareceu para mim por último. Isso, é 2 Coríntios, né? Então ele fala, por último ele apareceu para mim. Quando ele fala que por último ele apareceu para mim, significa que ele não apareceria para mais ninguém. Então Paulo foi testemunha, foi enviado diretamente por Jesus Cristo, né, que é um outro critério. E por último, Jesus Cristo não apareceu encarnado, né, ou com corpo glorificado, para mais ninguém depois de Paulo, tá? Então esse critério Paulo obedeceu e nenhuma outra pessoa vai obedecer esse critério. Só que além disso, Paulo mesmo se coloca como uma exceção, porque ele fala como que é um nascido fora de tempo. Então ele está falando, olha, o meu caso não é para vocês entenderem como regra geral para qualquer outra coisa. Eu sou um apóstolo, mas eu sou uma exceção, eu sou um nascido fora de tempo. Em outro trecho ele se coloca como o menor dos apóstolos. Sabe? Então, não dá para a gente pegar o caso de Paulo e estabelecer teologia apostólica, né, com base no caso dele, porque ele foi uma exceção, ele mesmo se coloca como exceção, ele diz que ele foi um nascido fora de tempo e ele diz que ele é o menor dos apóstolos, tá? Então, de fato, Paulo, ele é um apóstolo, só que ele é um apóstolo que ele surgiu com um chamado específico, em uma situação específica, para uma época da igreja específica, e ele mesmo se entende como sendo uma exceção. Então não dá para a gente defender qualquer tipo de teologia ou sucessão apostólica com base no ministério de Paulo, tá? Só que além disso, além desse critério de ter sido testemunho ocular do ministério de Jesus Cristo, tem um outro critério que é o seguinte: você precisa ser enviado diretamente pelo próprio Jesus Cristo. Então, isso que eu ia falar, então ele teve autoridade para falar em nome de Jesus. Exatamente, ele foi enviado pelo próprio Jesus Cristo. Então, quando você está falando com ele, você está falando, quando ele estava falando tudo que ele falava era tudo da parte de Deus. Exatamente, lembra daquilo que eu falei, da autoridade? O apóstolo tem a mesma autoridade daquele que enviou. É tipo nos Estados Unidos, o policial representa os Estados Unidos. Quando você faz uma prova policial, você está fazendo para os Estados Unidos. Isso, a gente pode dizer. Se não me engano, é desse jeito, não é? Isso. Se você ofender um policial, você está ofendendo os Estados Unidos.
Exatamente. Então, Paulo ele tinha essa autoridade e era uma autoridade que cessou com o envio de Paulo, porque Jesus Cristo apareceu por último para Então ele. não tem mais isso. Não Os tem. outros apóstolos, o terceiro, né, seria que os outros apóstolos validaram ele. Isso. Então, consideravam ele um igual, enquanto não consideravam outros iguais. Sim. Então, um terceiro peso aí, né? Aqueles que eram enviados reconheceram ele como enviado. Exatamente. Aqueles que tinham a autoridade ali instituída pelo próprio Jesus Cristo também entenderam que Paulo tinha essa mesma autoridade, né? Então, na medida que os outros apóstolos estavam ali e o receberam, né? Ele foi considerado um apóstolo. Hoje não existem mais os 12 apóstolos para receber um novo apóstolo. Né? Tanto que escolheram Matias, mas não foi. Isso eu não tenho nem interpretativa. Enfim, mas Algumas interpretações. Tem. Porque chegou nessa parte de Sim. escolher, eles lançaram sorte, né? Porque Paulo Tá, eu vou escolheu. eu vou falar a minha opinião, se o Mário tiver outra, é até bom, né, que a gente debate, mas eu creio... São interpretações. São interpretações, mas eu creio que Matias de fato era um apóstolo, tá? Eu creio que Matias foi um apóstolo porque ele foi assim, testemunha ocular, enfim, e os apóstolos ali o recepcionaram como um apóstolo também, tá? Então eu creio que ele era um apóstolo e que, enfim, Paulo também era um apóstolo. A gente vai ter um problema aí, porque é até uma outra questão que eu ia falar também. Apocalipse 21, ele traz ali um relato de 12 tronos, enfim, que seriam dos 12 apóstolos lá na Cidade Santa, tá? O que a gente traz de importante aqui para a nossa discussão? Existem 12 apóstolos que vão ser assentados naquele trono. Então, se a gente pensar na igreja católica, por exemplo, já existiram mais de 300 papas, que seriam 300 apóstolos, né? Então, não caberiam nos 12 tronos. Tá? Isso é importante. Rodízio, né? Cada um fica... minha vez agora. Exatamente. Então, assim... Candidato por vaga também. Deve ter cotas. Mas então, assim, existem 12 assentos ali para os 12 apóstolos, né? Eu creio que Matias é um dos 12 apóstolos que vai se assentar naquele trono. E Paulo, por exemplo, eu creio que não vai se assentar naquele trono, porque ele é um apóstolo fora de tempo, enfim, tá? Essa é uma interpretação. Mas será que Matias não quis? Não, eu acho que ele exerceu o ministério apostólico, mas ele não deixou nada escrito e não tem relatos dele. Ele é o apóstolo que menos é conhecido, né? Se a gente entender que ele é um apóstolo. Não parece. Eu já discordo. A minha interpretação é que, como aquilo foi feito antes da descida do Espírito Santo, foi algo feito apressadamente. Quem disse que precisava ser 12? Se um morreu, acabou. Sim. Então eu creio que eles agiram ali de forma autônoma e Deus não validou, porque ele levantaria um próximo 12º, que ao meu ver é Paulo, no tempo certo, do jeito Mas Paulo dele. vai estar sentadinho lá, não, Matias. Ele mesmo chamaria o 12º. Os 11 não precisariam puxar a autoridade para si e colocar alguém no time, porque senão não dá time, né? Senão vai ficar desequilibrado. Eu creio que é um exemplo, né, pelo linguajar bíblico dado. Vocês precisam esperar o Espírito Santo descer. Se mantenham aqui. Não façam mais nada, esperem. E aí eles tomam uma decisão nesse sentido e a gente não vê Matias aparecer. Então eu creio que o próprio Deus chama Paulo no momento certo, um tempo depois, para completar os 12. E aí ele se torna esse apóstolo fora de tempo que completam os 12. Então, ao meu ver, eu acho que Deus desconsiderou Matias como uma decisão autônoma dos apóstolos, a parte do direcionamento, porque o linguajar é muito diferente do resto do Novo Testamento, que fala, o Espírito fez, tal, aconteceu. Lá fala, eles lançaram sorte. E não deixa claro nenhum indício necessário de que eles precisavam fazer aquilo. Eles falam, não, vamos escolher alguém, porque fica ruim falar que um dos nós traiu o mestre. Sim, a gente vai ficar só em 11, se matou. Até porque eles não sabiam, né, que Deus iria levantar outro, enfim, tem toda essa questão. Mas se eles tivessem esperado, eu creio que eles teriam ficado tranquilos em relação a isso. Mas são interpretações. São interpretações. E assim, né, embora eu
possa ser voto vencido, né, essa interpretação do Mário é a mais aceita, tá? É a mais comum, né? A minha é um pouco menos comum, tá? Mas enfim. Quem ia falar alguma coisa? Eu ia falar a mesma coisa. Ah, tá. Bom, mas o fato é o seguinte, né? Independente de qualquer coisa, a gente sabe que o número de apóstolos são 12, tá? Por causa dos tronos e tal. Então isso é importante, a gente saber que a Bíblia ela nos fala de 12 apóstolos, seja o 12º Paulo ou Matias, por exemplo, a Bíblia fala desses 12. Tá? Judas não vai estar lá. Judas não vai estar lá. Isso é ponto pacífico. E nem o Papa também. Beleza? E nem Valdomiro Santiago, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida aí. Beleza? Um outro critério, né, só que a Bíblia também nos traz, é o seguinte, é a questão dos sinais, dos milagres e tal, porque o próprio Paulo, quando ele está defendendo o ministério apostólico dele, ele fala, não fiz eu, não existem também vários sinais do meu ministério apostólico, tá? Então a questão dos milagres também é um critério apostólico. Mas lá na igreja do não sei quem tem milagre lá, o cara chega mancando, sai sem mancar, não sei o que tem. Enfim, né, não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não. Claro que eu creio, né, eu sou continuista, creio que existem dons, né, que Deus ainda pode fazer e tal. Só que o ponto é o seguinte, o volume que isso acontecia no ministério apostólico é inevitavelmente maior do que o que a gente possa ver nessas igrejas, ainda que tudo seja verdade, tá? Então a gente não está falando só de realizar sinais de prodígios, mas realizar sinais de prodígios em um volume, né, em uma escala que torna-se impossível você discordar daquilo, alguma coisa assim. A sombra de Pedro curava. Exatamente, a sombra de Pedro curava, né? Então, a gente não está falando daquilo que acontece nessas igrejas hoje, beleza? Vamos lá, nossa, tem que correr aqui, como eu temia, a gente está um pouco atrasado. Bom, não existem apóstolos hoje. Parou de funcionar. Agora funcionou. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte, quando Paulo escreveu aqui o versículo 1, a gente precisa entender que ele estava pensando na sucessão da liderança da igreja, porque ele começa descrevendo a natureza do seu ministério apostólico, falando o que ele faz, para que ele pudesse instituir um modelo para que Tito aplicasse ali na liderança da igreja, na igreja como um todo, tá? Então Paulo está preocupado porque, enfim, ele já trabalhou muito, o ministério dele está chegando ao fim e ele precisa instituir novos líderes, né? Então um dos propósitos aqui desse começo Paulo treinar essa liderança para que eles pudessem tocar o ministério sozinho, tá? Então ele está pensando nessa liderança. E aí, com base nisso, na hora de estabelecer esse modelo de ministério, Paulo começa a descrever esse modelo de acordo com o propósito, né? Ele está falando, olha, o meu ministério apostólico é para isso. Isso é um modelo que vocês, como líderes e como igreja de um modo geral, precisam seguir, né? E aí ele estabelece a princípio 2 propósitos para o ministério dele, que é o que a gente já falou. Promover a fé dos eleitos e promover o pleno conhecimento da verdade que conduz ou segundo a piedade, né? Então vamos lá, a fé dos eleitos. O primeiro objetivo dele era promover a fé dos eleitos, levar os eleitos de Deus à fé, né? Ou se dispor para que o Espírito Santo fizesse isso por meio dele, né? Em outras palavras, ele queria ver cada vez mais pessoas se convertendo, né? Ou sendo convertidas a Deus, né? Sendo convertidas a Cristo. Esse era o propósito dele. E aí a gente chega em uma pergunta. Paulo fala, promover a fé que é dos eleitos. Qual que é o peso, qual que é a importância, ou o que significa a palavra eleitos aqui nesse contexto? O que vocês entendem quando vocês leem isso? Promover a fé que é dos eleitos. Escolhidos. Exatamente, ser eleito é ser escolhido. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele é apóstolo para que aquelas pessoas que são escolhidas por Deus para a salvação tenham fé, né? Ele quer promover a fé daquelas pessoas que foram escolhidas por Deus. Então, inevitavelmente a gente é levado a concluir que aquelas pessoas que têm fé são aquelas pessoas que são escolhidas de Deus para terem fé, né? Isso é um ponto pacífico nas Escrituras, né? Existem algumas discussões sobre por que Deus escolheu determinadas pessoas, não outras, enfim, talvez uma das maiores discussões aí seja essa, mas a questão é que Deus chama as pessoas
que são salvas de eleitos, de escolhidos. Deus escolheu determinadas pessoas para salvação. Pode ser discutido sobre o critério, enfim, mas o fato é esse. E aí, a grande pergunta, aí eu até coloquei um texto bíblico, né, eu acho que ele cita, que é o seguinte, e o ponto mais importante é esse, Efésios 2, 4, 5 e 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, versículo 8, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Independente de qual corrente teológica que você siga com relação à eleição, o fato é que nós somos salvos pela graça de Deus e não por algo que a gente possa fazer. A gente não conquista a salvação. Nós somos salvos porque Deus nos escolheu. Seja qual for a forma, né, que essa escolha se deu, o fato é que nós somos escolhidos de Deus não por causa do que possamos fazer. Não por causa, já ouvi alguém dizer o seguinte, Deus me salvou porque Ele sabia que lá na frente eu ia frutificar muito, o ministério ia ser não sei o que lá, alguma coisa assim. Isso é mentira, isso é heresia. Na verdade, Deus te escolheu porque Ele quis, e ponto. Sabendo que você não merece, sabendo que você é pecador, sabendo que por mais que você trabalhe na obra, isso não vai te tornar merecedor dessa salvação. Deus te escolheu porque Ele quis e pronto, tá? A salvação não é conquistada por nós, ela é dada por Deus de forma imerecida, né? Só que aí a gente tem uma pergunta: se a salvação não depende de cada um, né? Se a salvação não foi conquistada pela Luara porque ela fez alguma coisa, se a salvação ela é por uma escolha de Deus, para que eu vou pregar? Ou o que fazia com que Paulo pregasse, né? Já que as pessoas que seriam salvas seriam apenas aquelas escolhidas. Isso é uma pergunta. Podem responder. Deus Né? pode te escolher, mas e se você não quiser também? Tem que... E todo mundo pode ser um escolhido. Exatamente. Não é isso que a Bíblia diz. Não, A parte de se você não quiser, não é isso que a Bíblia diz. Mas a Todo Bíblia mundo dá pode uma ser escolhido. explicação. Qualquer um pode ser um Exatamente. escolhido. E esse é o motivo que levava Paulo a pregar o Evangelho e que precisa nos levar a pregar o Evangelho também. Vou dar uma de louco, vou ir lá lá no centro, ficar com uma placa escrito lá, Jesus salva, alguma coisa assim, e vou pregar lá para todo mundo que passar, né? Será que todas as pessoas que vão passar lá são escolhidas? Não sei, provavelmente não. Mas será que nenhuma das pessoas que vão passar lá é escolhida? Não sei, provavelmente algumas são, né? Porque Deus vai salvar todos os tipos de pessoas, né? Todos os tipos de homens. Então, se eu sei que se eu pregar o Evangelho vão ter pessoas que vão crer, ainda que muitas não crerão, isso precisa me encorajar a pregar o Evangelho, porque eu quero estar presente ali de alguma forma, pelo menos para testemunhar Deus salvando aquelas pessoas, sabe? Então, o fato de nós não sabermos quem são os escolhidos, ao invés de nos desencorajar a pregar o Evangelho, precisa nos encorajar a pregar o Evangelho. Porque eu sei que o meu trabalho, no final das contas, não vai ser vão. Eu sei que através desse trabalho, Deus vai salvar algumas pessoas, tá? Não porque eu fale de forma muito eloquente, não porque eu conheça a Bíblia toda, mas simplesmente porque Deus escolheu salvar as pessoas através de um ser humano imperfeito e pecador como eu. Isso é um grande privilégio para todos nós. Então, as pessoas têm que querer também, né? Porque, nossa, Deus te escolheu, mas você não quer. assim, como eu falei, Quem quer? Tem que ser aqueles que creem. É difícil. Só pensando. Quem não, quer é que eu estou ser tentando salvo? fugir um pouco dessa discussão. Não dá pra fugir, porque ao falar disso, a gente precisa entrar na questão da predestinação. Falar, quem quer ser salvo? Volta lá no versículo, volta aí. Por causa do grande amor, estando mortos em nossos delitos, ou seja, nos nossos crimes, quem está morto quer ser salvo? Não. Então, ninguém quer ser salvo. Porém, se alguém responde positivamente à fé, é porque Deus queria que a pessoa fosse salva. Por isso essa pessoa vai querer. Deus, ele gera a vontade. Essa é uma verdade muito difícil de Porque tem gente entender. que você fala Por enquanto, não. então, Pode ser que sim. Bora. Só que quando Paulo ele é convertido, é interessante a narrativa que ele dá,
E se você der uma olhada, se não me engano, Atos 9, se não me engano, posso estar enganado, fala assim, Jesus, né, ele faz uma prévia, fala com Cornélio e tal, que ia pregar para ele, e fala o propósito de Paulo. E quando ele chega para Paulo, ele não fala o propósito para Paulo. Ele fala assim, duro é para você recalcitrar contra o aguilhão. Aí você pega, nossa, que versão antiga, o que é aquilo? Ele fala assim, você é um boi bravo, mas agora eu estou te amansando. Eu estou conquistando o seu coração. Significa que Paulo não queria, ele resistiu, até que Deus venceu a resistência e falou, não, daqui não vai. Então a salvação não é uma experiência de uma resposta pronta de pessoas que querem ser salvas. É Deus conquistando o coração de quem está morto, de quem está rejeitando Ele, e dando a fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Então Ele dá a fé. Não, não ela é escolhida na eternidade. Mas ela é igual uma pessoa que tem a potencialidade, a Júlia. Ela tinha a potencialidade de engravidar. Mas em algum momento ela engravidou. Ela passou pela experiência, está passando, né? Pela experiência da gravidez. Então aquele que foi eleito antes da fundação do mundo, ele vai crer. Só que quem dá a fé para ele crer é o próprio Deus. Não está nele. Porque se a fé é dom de Deus e a gente precisa da fé para crer, e quando ele não dá? Quando ele não dá, a pessoa não crê. Eu sei que às vezes tem uma questão que é o seguinte, a gente pensa, então Deus escolheu salvar o Mário, por exemplo, lá na eternidade, Deus tinha uma lista com o nome de todas as pessoas que viveriam durante todas as eras, enfim, e falou, esse aqui é o Mário, eu vou salvá-lo. Isso é o que a Escritura nos diz. Independente de qualquer coisa, a Bíblia diz, olha, eu vou salvar o Mário que vai nascer lá no ano tal. Aí, imagina que o Mário, ele não queria ser salvo, como todos os seres humanos, ninguém quer ser salvo. Você chega em alguém e fala o seguinte, olha, Deus, ele quer te livrar do inferno, mas para isso você precisa segui-lo e obedecer. Ele quer te livrar do inferno e quer que você tenha uma vida de temor a Ele. Ninguém quer isso. Ninguém quer deixar de fazer aquilo que eu quero e fazer aquilo que Deus quer. Ninguém quer ser salvo. E o Mário também não queria, né? Só que aí, quando Deus enviou alguém para pregar o Evangelho para o Mário, quando a gente pensa nisso, né, que Deus escolheu e tal, a gente imagina o seguinte, o Mário não queria ser salvo de jeito nenhum e Deus trouxe ele à força. Obrigou ele. Deus obrigou. Mas não é bem isso que acontece na salvação. O Mário não queria, assim como nenhum de nós. Só que o que Deus faz, na sua infinita bondade e misericórdia, é transformar a vontade do Mário. Entendeu? A nossa vontade é não ser salvo. O Espírito vem e transforma a vontade, retira esse desejo de não ser salvo, de não seguir a Deus e coloca dentro dele a vontade de querer seguir a Deus. Então aí ele vem pela vontade que ele tem, mas essa vontade foi dada pelo próprio Deus. Então Deus ele não nos traz a força, Deus transforma a nossa vontade e faz com que a gente queira se aproximar dele. Por isso que a gente tem que estar sempre falando, que a gente não Exatamente. sabe. A gente não sabe Quem é que é escolhido de Deus e quem não é. E isso precisa nos motivar. É estatístico. Se a gente pregar 10% das pessoas vão ser salvas. Não. Se a gente pregar para uma maioria, tem maior chance de alcançar aquela minoria que Deus vai salvar. Colocando em termos estatísticos, né? Sim. Então você tem que pregar para muitas pessoas para Deus salvar aquelas que Ele quiser. Para quanto menos pessoas... Menos é ótimo. Quanto menos pessoas você falar o Evangelho, menos é o seu escopo de atuação. Então você limita, nesse caso, aquilo que você poderia fazer servindo a Deus dessa forma. Por isso que a Bíblia fala sobre pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Porque você não sabe. Exatamente. Vai que... E Deus, ele não precisa que a gente pregue o Evangelho, mas Ele escolheu salvar as pessoas através da pregação do Evangelho. Isso é uma escolha dele. Sabe? Então não é que se eu não pregar as pessoas não vão ser salvas. Não é bem isso. Deus vai salvar as pessoas, só que Ele escolheu fazer isso através da nossa pregação. Pensar que você está privando às vezes a pessoa de ter uma vida como a sua, por Sim, exemplo, que é um não é privilégio, saudável, né? Exatamente. Você está aqui tirando. Luária, pode falar. Toda vez que alguém tem dúvida, assim, eu lembro do versículo de Filipenses 2:13, que fala, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar naquilo que é do agrado dele. Então é Ele que faz a gente desejar, ser Exatamente. sábio. Ele transforma a nossa vontade, transforma o nosso querer em todos os aspectos, né? Mais uma vez, isso tem que nos trazer humildade. Eu não sou salvo porque,
achei que a mensagem do Evangelho era uma mensagem muito boa, muito legal, e aí eu escolhi aceitar a Deus porque eu achei que aquilo fazia sentido, então por causa disso eu sou merecedor, né? Eu fui inteligente o suficiente para entender aquilo e entender que aquilo é melhor. Não, a questão Então, não mas é hoje essa. a gente vê assim, muita gente sendo enganada também. Assim. Sim, sim. Não quer dizer que Deus não pode transformar a situação. Muita gente que vai para o Evangelho para ter prosperidade, para ter carro, para ter casa, para ter essas coisas. Então ele vai meio que enganado. Uhum. Mas Deus pode salvá-lo. assim, quando ele estiver lá no meio, ele vai, né? Sim, Então, o escolhido ele vai entender. o escolhido de Deus, ele vai, em algum momento da história dele, ele vai Ele ser vai salvo. entender. Pode ser salvo, inclusive, numa igreja do lado do Valdemiro Santiago, por exemplo. Pode, né? Universal. Deus salva pessoas. Às vezes a gente vê, nossa, mas uma igreja igual aquela, com aquela teologia começa meio deturpada, e a gente fala assim, mas pelo menos estão pregando o Evangelho. Eu discordo, essas igrejas não estão pregando o Evangelho. Mas tem pessoas que são salvas lá. Tem, e a questão é, Deus faz alguma pessoa, não por meio dessas igrejas. Deus faz alguma coisa não por meio dessas igrejas, mas Deus faz algumas coisas apesar dessas igrejas. Então, apesar dessas igrejas estarem destruindo o Evangelho, Deus ainda salva. Então a gente tem entende. pessoas que se convertem ali, quando ela converte, ela já sai dali. porque ela Exatamente. também Então, apesar da teologia deturpada que muitas igrejas pregam, Deus ainda salva, não por causa dessas igrejas, mas apesar dessas igrejas. E ainda, apesar de muitas coisas, ele faz aqui na Nova Aliança. Sim. A gente prega o Evangelho, mas não dá para falar. Somos Em cada perfeitos? membro, em cada oportunidade, vive de forma 100% coerente. E por isso a nossa igreja é boa. Não. Muitos de nós vacilamos, erramos, e Deus continua nos usando. Então, por isso que a gente fica humilhado e de Exatamente. boa em relação a isso. O segundo ponto que Paulo traz, em termos de propósito do ministério, então, primeiro, promover a fé que é dos eleitos. Segundo, promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, ele tinha dois objetivos, dois propósitos. Levar a fé aos eleitos e levar o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ou de acordo com a piedade, ou que conduz a piedade, né? Então, esse era o objetivo. Não era só fazer com que as pessoas sejam salvas, mas era fazer com que aquelas pessoas conhecessem cada vez mais a verdade, né? E tem uma palavra importante, a piedade, né? E o que é piedade? A gente vê muito a palavra piedade, né? É importante a gente saber o que ela significa, mas o que é piedade? A gente teve algum estudo no GP ultimamente que a gente até tratou desse tema. Se alguém lembrar ou não lembrar, enfim. Na verdade, eu preferia que alguém falasse e não desse a resposta certa. que é mais divertido. Então vamos lá. Ou não que não desse a resposta certa, né? Não soubesse com certeza que é isso, mas legal. O que é piedade? A gente vê muito essa palavra na Bíblia. Você ter dó de uma pessoa? Ter dó de uma pessoa. O que vocês acham? Quem discorda pra gente ter uma treta? Ninguém? Essa palavra Aí que eu gosto. Vamos lá. No geral é assim que pensa. Isso, eu gostei da resposta dela, porque não está errado. Piedade é ter dó, né? É você ter dó, talvez misericórdia, alguma coisa assim. Se sensibilizar. Exatamente, isso é piedade. A grande questão é que esse não é o único sentido, o único significado da palavra piedade. Em termos aí seculares, né, esse é o sentido mais comum. E talvez quando a gente leia a palavra piedade, talvez esse seja o significado que vem à nossa mente. Só que na Bíblia, no Novo Testamento, a grande maioria, se não todas as vezes que a palavra piedade aparece na versão em português, não é esse o significado, não é o significado de dó. Tá? A palavra piedade, se a gente procurar no dicionário, ela vai ter dois significados. Não coloquei. Ela vai ter dois significados. Um como dó, pena, né? Esse tipo de coisa. Mas o outro também é o significado de devoção a Deus, de reverência a Deus. E no Novo Testamento, a palavra que é traduzida como piedade, ela tem sempre, ou na imensa maioria das vezes, esse segundo significado. Não está falando de dó, de ter pena de outras pessoas, mas está falando de ter uma vida de devoção a Deus. Aqui em Tito 1, a palavra que é traduzida como piedade é essa daqui, eusebeia. Eu não sou... Dentre todas as línguas que eu falo, o grego não é uma delas, tá? Então talvez a minha pronúncia não esteja tão correta, mas a palavra grega que foi traduzida como piedade nesse versículo, essa daqui, eusebeia. E o significado dela, lá no grego original, é de devoção a Deus, de reverência a Deus.
E essa palavra, só para a gente entender melhor o significado, elas não são de duas palavras, né? Eu, que significa bem, lá no grego, e sebomai, que significa reverenciar. Seria como se fosse ter uma vida de reverência, ou reverenciar bem a divindade, né, nesse contexto, que é Deus, tá? Então a palavra piedade, que aparece no Novo Testamento, normalmente ela vai ter esse sentido de devoção a Deus, uma vida de devoção a Deus. Piedoso significa devoto, significa uma pessoa, não uma pessoa que tem pena de outros, mas uma pessoa que tem uma vida de devoção a Deus, tá? E aí a gente já começa a perceber que você falar em piedade dos eleitos faz muito mais sentido quando a gente entende que piedade é uma vida de devoção a Deus, não uma vida de dó de outras pessoas, tá bom? Então, o segundo propósito de Paulo era fazer com que as pessoas tivessem uma vida cada vez mais devota a Deus, e isso vai envolver santidade, amor pela palavra, leitura da palavra e tudo mais, beleza? Aqui a gente tem um outro ponto de discussão que é o seguinte, quando Paulo escreve o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, essa junção entre as palavras verdade e piedade, lá no grego original, ela pode ser traduzida de duas formas, ela é meio ambígua, então não dá pra gente ter muita certeza sobre qual que é o significado desse termo aqui, que nessa versão que eu coloquei está traduzido como segundo a piedade, né? Verdade segundo a piedade. As duas traduções possíveis são pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, que é essa que eu coloquei, ou a NVT, por exemplo, ela vai trazer conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então vocês estão vendo que eu posso interpretar de duas formas, né? Quando a gente fala pleno conhecimento segundo a piedade, a ideia poderia ser de que uma vida de piedade autentica aquela mensagem que foi levada às pessoas. Então, se Paulo estivesse querendo trazer essa versão, ele estaria falando o seguinte: olha, eu quero levar os eleitos ao conhecimento da verdade, e essa verdade vocês vão saber que ela está de acordo com a palavra de Deus, porque aquelas pessoas vão ter uma vida de piedade. Então a piedade ela autenticaria a mensagem que Paulo está trazendo. Isso vai contrastar com aquela questão dos falsos mestres que ele traz lá na frente, porque ele vai falar: olha, esses falsos mestres falam disso, só que a vida deles não corresponde. Tá? Isso aí faria um contraste. Só que essa não é a leitura mais natural do texto, tá? Dentro de todo o contexto, o mais correto seria a gente entender essa segunda interpretação. Conhecimento da verdade que conduz à piedade. Na medida que a pessoa conhece cada vez mais a verdade de Deus, aquela verdade vai encharcar todas as áreas da vida dela e fazer com que ela tenha uma vida de devoção a Deus. Então esse seria o sentido mais natural, tá? Mas como eu falei, a versão ARA, por exemplo, vai trazer segundo a piedade. A NVT vai trazer que conduz à piedade, tá? Na minha opinião, a NVT faz mais sentido. Pode falar, Mário. Tá dando uma risadinha, tá certo? Tô concordando com você. Tá, beleza. Você falou ARA. Tá. Vou falar ARA. Vai conseguir NVT. Entendeu? Paralelismo. Não, o correto é falar ARA. O difícil é quem fala ARA. Geralmente é ARA mesmo. Beleza. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, uma pergunta de aplicação. A gente entendeu então que piedade é ter uma vida de devoção a Deus, uma vida que busca agradar a Deus de todas as formas. E aí eu queria que alguém me falasse, durante essa semana, ou recentemente aí, em que momento, uma situação específica na sua vida que você achou que conhecer a verdade de Deus e ter uma vida de devoção a Deus fez diferença para você? Se eu não tivesse uma vida, se eu não fosse uma pessoa piedosa, eu teria agido dessa forma. Mas como eu conheço a verdade de Deus, isso me levou a agir de outra forma. Vocês conseguem citar um exemplo prático? Porque é isso que a palavra de Deus precisa fazer com a gente. Não é só vir aqui estudar e aprender, mas isso precisa transformar a nossa forma de ver e de viver, né? Isso é ser piedoso. Na semana que passou aí recentemente, vocês têm algum exemplo para falar? Que passou não, mas eu tenho de menos de, acho que uns 30 dias, uma questão de um desligamento de um membro. Se eu não tivesse com o Senhor no meu coração, de maneira piedoso, eu agiria de outra forma. Do jeito que ele queria sair da igreja, ele sairia. Né? Mas foi ter que ser tratado com amor, com carinho e com insistência. Segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Exatamente. Mas ele não quis, mas era mais fácil se eu não fosse. Sim, tchau, exatamente. Né?
vocês estão vendo isso? A gente precisa ter em mente, eu leio a Bíblia, eu venho à igreja, não é para conhecer cada vez mais a Bíblia, não é só para conhecer, mas essa palavra ela precisa invadir todas as áreas da minha vida e fazer com que eu haja de forma diferente. Conversão é isso, você está indo por um lado, você para de ir para aquele lado e muda de direção. Então a palavra de Deus precisa fazer isso, precisa fazer com que a gente viva de uma forma diferente. Eu não vivo da mesma forma que as pessoas ímpias, aquelas pessoas que não têm uma vida de devoção a Deus. Eu não sou crente só aos domingos porque eu venho ao culto e leio a Bíblia. Eu sou crente porque eu vivo de uma forma completamente diferente das outras pessoas. Eu vivo de forma piedosa, eu vivo uma vida de devoção a Deus, e isso em todas as áreas. Então, de forma prática, o Evangelho precisa transformar a nossa forma de viver, as minhas ações no meu cotidiano, tá bom? E tem uns crentes, né, umas pessoas que às vezes que andam com, principalmente os jovens, com uma pulseirinha para lembrar, né? Lembra disso? Uma pulseirinha aí, quando você vai, e se fosse Jesus? Você olha lá e fazer. Pode falar. Essa pergunta foi muito boa quando eu estava lendo o livro, porque faz você ter um feedback próprio da semana, né? Sim. E quantas vezes eu ajo de maneira consciente, não vou fazer isso porque eu amo a Deus, etc. Mas uma vida cristã também é as suas reações quando vem alguém e dá um tapa na cara. Sim. Como você reage. E eu comecei a refletir, quais foram as minhas reações automáticas, né? Como eu estou me comportando diante de alguém que vem e grita comigo no telefone, alguém que vem e coloca um monte de trabalho na minha mesa. Você agiu de forma piedosa ou não? É essa a pergunta, né? Eu falei de exemplos de que a gente, de situações em que a gente agiu de forma piedosa, né? Mas será que se a gente olhar para a semana, a gente não vai encontrar exemplos de como a gente agiu de forma não piedosa, de como a gente não agiu de acordo com aquilo que é a vontade de Deus? Eu acho que essa talvez seja o principal ponto. Um negócio que o Edward falou que é verdade, às vezes nós estamos tão deturpados em relação aos psicologismos e nós não conseguimos entender a profundidade, é que nós somos um todo. Nós não somos partes. Às vezes a gente gosta de fatiar, né? Fala assim, eu quero pedir oração pela minha vida espiritual. Você não tem uma vida espiritual, você tem uma vida. Eu quero pedir oração pela minha vida relacional, pela minha vida profissional. É você ali o tempo todo. Nós não somos fatiados. E a mentalidade bíblica não fatia as pessoas. Paulo não fala, eu era um judeu e aí Jesus me encontrou e mudou minha vida espiritual. Não, Jesus acabou com a vida dele como um judeu e ele se tornou um judeu cristão. Exatamente. E impactou. E por outro lado, pensando nessa ideia, falar assim, eu vou fazer o checklist, eu leio a Bíblia, eu vou ao GB, eu venho, eu canto, eu contribuo, logo a mágica vai acontecer e eu vou crescer. E não é mágica, né? O conceito que Jesus fala da fonte do pecado é o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Significa que o dedo tecla do que o coração está cheio e você busca o que você ama, seja pecado ou não. Mas o contrário, ou seja, se você se enche de Deus, em algum momento isso vai impactar as áreas, todas as áreas. Sim. Mais algumas perceptivelmente, outras, mesmo que você não perceba também. Mas quem não está cheio de Deus não vai manifestar, porque o coração não está cheio de Deus. E se não está cheio de Deus, está cheio de pecado. Então só existe dois times, né? E quando a gente vai fatiando a vida, é tipo assim, eu estou com um problema no meu casamento, mas está tudo bem na igreja, vou continuar seguindo do mesmo jeito. Não está tudo bem, porque você é o mesmo. Na igreja, no casamento, no trabalho. Então, se você está com um problema, é você inteiro. É a sua vida que está com problema. Deus precisa tratar você. Exatamente. E não uma parte, né? Parece que é uma pecinha. Eu vou trocar essa pecinha aqui em casa e vai tudo funcionar. Exatamente. A Bíblia nos fala sempre de vida piedosa, né? A Bíblia nos fala de vida piedosa, não de casamento piedoso, né, apenas, ou não de vida ministerial piedosa, mas é de vida piedosa, né? Então é ser piedoso em todas as áreas, em tudo aquilo que a gente faz, né? A gente falou do propósito do ministério de Paulo, agora a gente vai falar do contexto e do conteúdo, onde que esse ministério está incluído e o que é esse ministério, né, de fato. Que aí é a segunda parte, né, versículos de 2 a 4. Em termos de contexto, o termo principal ali é aquilo, na esperança
da vida eterna, né? Ele falou, Paulo, servo de Deus, tal, para levar a fé dos eleitos, no pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, né? O contexto, que é até o que o livro nos traz, é o contexto de eternidade, tá? O ministério do apóstolo Paulo e o nosso ministério, né, como cristãos, como igreja, ele está incluído dentro de um contexto de eternidade. E a gente precisa pensar em eternidade aqui, não apenas para o futuro, né? Não olhando, porque eternamente lá no futuro eu vou viver com Deus. Mas a gente tem que pensar que a eternidade, ela existiu também antes da criação desse mundo, tá? Então a gente não está falando só de eternidade futura, mas de eternidade passada também. Tá? Aqui tem uma outra discussão lá sobre porque ele fala, né, a eternidade, a vida eterna que o Deus, se não pode mentir, prometeu antes, na fé e no conhecimento, né, na esperança da vida eterna. A ideia é o seguinte: essa vida eterna, ela produz a fé, essa esperança da vida eterna faz com que as pessoas tenham fé, ou é na verdade a fé que faz com que os cristãos tenham a esperança da vida eterna, né? E indiscutivelmente, né, a gente entende que isso é um círculo virtuoso, né? O livro ele até usa esse termo. Eu tenho fé, por eu ter fé que me foi dada por Deus, eu tenho a esperança da vida eterna. Mas, por outro lado, essa esperança que eu tenho de viver eternamente com Deus, ela fundamenta, ela sustenta a minha fé também. Então a gente precisa pensar nessas duas coisas sempre juntas, tá? A fé produz essa esperança da vida eterna, mas por outro lado essa esperança da vida eterna faz com que a gente tenha fé também, sustenta a nossa fé. Beleza? E aí talvez uma das maiores aplicações que a gente tem desse texto, que é a ideia de que a nossa vida não é só isso aqui, não é só 60, 70, 80 anos que a gente vive aqui, mas a gente conduz essa nossa vida pensando sempre na eternidade, tendo uma perspectiva eterna, tá? Sabendo que nós vamos passar a eternidade com Deus, né? Considerando que nós somos salvos, né? E considerando que se a gente não fosse salvo por Deus, a gente passaria a eternidade no inferno, sendo atormentados eternamente. Como que essa verdade me leva a tocar a minha vida aqui? O que eu faço de diferente? Tá? É ter uma vida piedosa, que a gente falou. Se a gente não tivesse essa esperança da vida eterna, sabendo que nós ficaremos com Deus eternamente, será que a gente teria uma vida piedosa, uma vida de devoção a esse Deus? Né? Se a gente não tivesse essa perspectiva eterna, a gente nem acreditaria que existe um Deus transcendente, um Deus eterno. E obviamente a gente não teria o nosso modo de viver transformado. Tá? Então essa esperança da vida eterna é talvez uma das questões mais importantes para que a gente tenha uma vida piedosa aqui. É a gente saber que existe algo além dessa vida. Isso tem a ver, por exemplo, com a ideia de Mateus 6, 19 e 21. Quem pode ler para a gente? Tati, você lê? Mateus capítulo 6. Tá. Lê você aí, Mário. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21. Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quando a gente pensa na esperança da vida eterna, a gente precisa pensar em ajuntar tesouros nos céus e não aqui nessa terra. Aquilo que vai direcionar o meu modo de ser, o meu modo de viver, não vai ser o desejo por aquilo que é terreno, o desejo por ter coisas materiais, o desejo por ter a aprovação dos homens, ou o desejo por ter qualquer outra coisa que está vinculada a essa terra, mas é o desejo de passar uma eternidade com Deus, um desejo de chegar diante de Deus e poder olhar para as obras e ver que aquelas minhas obras passaram no teste do fogo, sabe? Obras eternas. O teste do fogo que Paulo também fala, como coloquei aqui, é aquela ideia de que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. Aquilo que é de palha não vai durar, né? Agora aquilo que é de ouro, enfim, aquilo vai durar eternamente. Então, a esperança da vida eterna faz com que a gente viva essa vida pensando em acumular tesouros eternos, né? Acumular tesouros lá no céu, ou ter uma vida piedosa. Isso aqui é interessante também. A nossa fé e o nosso trabalho, elas alcançam tanto a eternidade futura
quanto à eternidade passada, porque cada vez que eu prego o Evangelho, cada vez que alguém se converte, ou quando eu mesmo fui convertido, eu estou olhando para a eternidade futura, porque por ter sido salvo, eu vou passar a eternidade com Deus, mas também isso tem uma perspectiva em relação à eternidade passada, né? Porque olha o que fala o versículo: o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ele prometeu o quê? A esperança da vida eterna. E prometeu essa esperança de vida eterna para quem? Né? Quem que estava lá na eternidade com o Deus Pai? Era o Deus Filho, sabe? Então esse pacto da Trindade, esse pacto de salvação foi feito lá na eternidade, antes da criação do mundo. É uma promessa do Pai para o Filho, de salvar um povo, de prometer, Deus Pai prometeu uma noiva para o Deus Filho. Então, quando eu, Everton, fui salvo, por exemplo, eu fui salvo para viver eternamente com Deus, mas eu fui salvo também para cumprimento de uma promessa que foi feita lá atrás, lá na eternidade, antes da criação do mundo. Lembra da lista que eu falei com o nome das pessoas que vão ser salvas? O nome do Everton estava lá, né? E aí Deus Pai falou para o Deus Filho: olha, eu vou salvar o Everton para você, para ele viver eternamente com você também, sabe? Então, isso é o cumprimento de uma promessa que foi feita lá atrás, na eternidade passada, antes da nossa criação, antes da gente pensar em existir. Então, eternidade futura, eu vou viver eternamente com Deus, mas também a eternidade passada, lá atrás, lá no passado, antes da fundação do mundo, foi feita essa promessa de salvar o Everton, de salvar cada um que está aqui, né, que é salvo por Deus, né? Então, isso nos leva a essa pergunta aqui, né, para a gente refletir. Vocês têm algum exemplo de conversão, de alguém que se converteu, pode ser você mesmo, ou alguma pessoa que você conhece, e que você ficou assim, impactado com aquilo? Consegue falar? Eu vou falar da minha, né, para a gente ganhar tempo. Por exemplo, eu era ateu, eu não acreditava em Deus, não acreditava que Deus existia, levava uma vida assim, completamente longe dos padrões de Deus, bebia, eu vivia bêbado, eu brinco, né? Sempre quando você vê um grupo de amigos que bebem normalmente, tem sempre aquele que dá trabalho, aquele que bebe e volta desmaiado para casa, era eu. Eu era a pessoa que todas as festas eu ia, eu voltava carregado, sabe? Era aquele jeito. Eu falava muito palavrão, de cada 10 palavras que eu falava, eu acho que 9 era palavrão, sabe? Era muito comum no meu dia a dia, sabe? Vivia essa vida completamente deturpada. E aí, algum dia, talvez muito tempo eu conte para vocês, mas eu fui salvo por Deus, né? Minha esposa, ela acompanhou todo o processo, a gente trabalhava junto, né? A gente trabalhou junto muito tempo, né? Antes de eu me converter. E ela acompanha todo aquele processo. E aí, na minha vida, ela fala muito, que ela viu a conversão de forma muito clara. Você indo por um caminho, de repente você parou de fazer tudo aquilo, quase que de uma hora para outra, e agora você tem uma vida na qual você não faz nada daquilo, e as pessoas te veem na rua e falam: nossa, não acredito que é o Everton que fazia aquilo, agora age dessa forma diferente, sabe? Isso é interessante porque isso nos mostra a grandiosidade da salvação. Cada pessoa que se converte, o Everton, por exemplo, isso é um evento cósmico extraordinário, porque é o cumprimento de uma promessa que foi feita lá atrás, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa. Deus prometeu que ia salvar o Everton, que ele teria aquela vida completamente deturpada e que em algum momento ele teria uma vida que glorificaria a Deus. Então, quando a gente olha para o passado, a gente vê a grandiosidade disso. Quando a gente olha para uma conversão, a gente vê a grandiosidade do plano de salvação. A gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. E isso precisa nos incentivar a pregar cada vez mais o Evangelho. Porque, eu não sei vocês, né? Cada vez que eu vejo uma conversão, eu me emociono. Porque eu lembro disso, eu lembro o quanto essa obra é maravilhosa. E a gente precisa ter o desejo de pregar o Evangelho para que a gente possa testemunhar esses eventos maravilhosos que é a salvação. Eu já vi muito, já vi meu irmão, Marcelo. E eu acho que transformação assim. isso é maravilhoso, né? Você vê o poder de Deus agindo e impactando a vida de pessoas. E isso é fundamental. E também, Everton, é legal pensar que não precisa ser uma pessoa como você era. Exatamente. Não, apenas assim, pode ser uma pessoa normal. Assim, então, né? Nossa. Não, eu tô falando assim, é um testemunho. Essa é essa base ali. Nem todo mundo é assim. Não, se você testemunha, a gente às vezes dá valor, mas quando você olha para a sua vida anterior, acho que qualquer um, né? A vida anterior. Aí depois você reencarnou, Antes de né? reencarnar e depois. Não, mas quando você olha
dia a dia, Deus te sustentando, né, de alguma forma que na época você não entendia, mas você olha para trás e vê, né, o quanto essa obra é bonita, né? Uhum. E é que nem ele está falando, alguém que te impactou, que nem tem gente que você fala assim, nossa, isso daí não tem jeito, ele vai mesmo, Deus, ele é bonzinho, ele faz tudo certo. Só falta ser crente. Conversa, você fala, não, ele via Precisa mesmo. olhar mais de perto. Ok, agora quando você vê uma pessoa que era do lado do cão, Lá do capiroto. Tipo eu. e ela se converter, ela transformar a vida dela, você fala, não acredito, como é? Aí é onde você começa a ter fé, né? Não, Deus faz. Sim, exatamente. Galera, a aula tinha que acabar agora, mas eu vou pedir mais 5 minutinhos de vocês, só pra gente terminar. A gente tá no último ponto, beleza? Tranquilo, Mário? Tranquilo não, né? Não deveria, né? Mas... tá, ao invés de terminar 15 para as 9, a gente termina 10 para as 9. Eu não, porque eu queria terminar no horário, assim. Mas isso é porque vocês interagiram bastante, isso é bom, né? A aula fica mais dinâmica. Bom, a gente falou do contexto, a gente está falando de um contexto eterno, né? Só que a gente precisa lembrar também, a gente precisa pensar no conteúdo da mensagem, né? O conteúdo do ministério de Paulo. Qual que é o conteúdo do ministério de Paulo para vocês? É a pregação do Evangelho, né? Paulo foi chamado para isso, né? Por isso que eu frisei aqui, ó. E Deus, que não pode mentir, prometeu a esperança da vida eterna antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, né? Quando a gente pensa na manifestação da salvação, a gente pensa em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que manifestou a salvação nesse mundo, né? É por meio de Jesus que a salvação, que a eternidade se introduziu na história da humanidade, né? Paulo fala isso mais lá na frente. Só que aqui ele fala que essa salvação, essa esperança da vida eterna foi manifestada não por Jesus, mas foi manifestada na palavra de Deus mediante a pregação, né? O livro ele frisa esse ponto, ele fala, olha, lá na frente Paulo fala que a salvação se manifestou por Jesus Cristo, né? Aqui Paulo fala que a salvação se manifestou pela pregação da palavra. É claro que não tem contradição nas duas coisas, né? Quando Paulo fala que a salvação se manifestou pela pregação da palavra, ele está falando o seguinte: é Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que entra na história e faz com que a eternidade chegue. Só que Jesus Cristo, ele se manifestou, né, fisicamente em um tempo e local específicos, né, lá na Palestina há 2000 e tantos anos atrás. E aí ele ascendeu aos céus, então ele não está mais fisicamente, carnalmente aqui. Como que as pessoas vão ter acesso a esse Jesus Cristo? Ou como que esse Jesus Cristo, que encarnou há 2000 anos lá atrás, vai ser introduzido aqui em Ribeirão Preto, na vida das pessoas aqui do João Rossi, por exemplo? Como que essas pessoas vão poder ter acesso a esse Jesus Cristo? É apenas por meio da palavra de Deus. Então, quando a gente prega para alguém, a gente está fazendo com que aquela pessoa possa vislumbrar aquele Jesus Cristo que viveu na Palestina há 2000 anos atrás, hoje. Quando a gente fala das obras de Jesus Cristo, quando a gente fala do Evangelho, a gente está fazendo com que Jesus Cristo seja introduzido na história de uma vida específica, de uma pessoa específica, em um tempo específico e em um lugar específico. Ninguém hoje pode voltar 2000 anos atrás e ver Jesus Cristo caminhando sobre as águas. Mas a gente, através da pregação da palavra, pode narrar essa história para as pessoas que estão ao nosso redor. E quando a gente faz essa narração, quando a gente entrega essa mensagem, Jesus Cristo é introduzido na vida daquelas pessoas. E a eternidade se introduz na vida daquelas pessoas. Então, por isso que é extremamente importante a gente pregar o Evangelho. Como crerão daquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós somos essas pessoas que foram escolhidas para serem salvas, foram escolhidas para pregar o Evangelho, foram escolhidas para fazer com que esse Jesus eterno fosse introduzido na vida de pessoas que vivem uma vida que não é eterna, uma vida que é focada nas coisas dessa terra, focada só nos próximos 10, 20 ou 30 anos. A gente é responsável por fazer com que essas pessoas conheçam um Deus eterno, mesmo vivendo de uma forma limitada ao tempo. Tá bom? Eu coloquei essa citação aqui, mas eu não vou ler. Está no livro depois, mas é um debate, né? Um rei, a mensagem do Evangelho chega naquele reino, e aquele rei está discutindo se ele aceita aquela mensagem do Evangelho do reino ou não. E aí um dos conselheiros fala para ele, olha, e pensa em um pardal que entra no seu salão de uma janela na outra em um tempo de inverno chuvoso.
durante o tempo que ele está dentro daquela sala, ele tem o conforto de estar lá quentinho, mas quando ele sai dali, ele vai se deparar com o inverno, com o céu, com a chuva, com a neve e tudo mais. Da mesma forma é a nossa vida. A gente vive aqui talvez 80 ou 90 anos, aqui com o conforto que a gente tem no nosso dia a dia, as dificuldades também, só que a gente não tem ideia do que nos espera na eternidade. Então, se esse ensino cristão trouxe algum conhecimento sobre o que vem depois, sobre a eternidade, parece que faz sentido que a gente siga esse ensino, né? E foi assim que ele convenceu o rei a trazer o cristianismo para dentro daquele reino, né? A gente precisa pensar da mesma forma. A gente está aqui nessa vida, vivendo, só que a gente não tem ideia do que a eternidade nos reserva, do que vem depois, né? A partir do ensinamento, do conhecimento que nos leva à piedade, né? Que a promoção do evangelho causa, a gente consegue ter esse entendimento. Tá? Então, por isso que faz todo sentido que a gente pense na vida eterna e que a gente transmita essa ideia também para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, última pergunta para a gente encerrar. Com relação ao que a gente discutiu aqui até agora, vocês mudaram alguma coisa sobre o senso de evangelização, de evangelismo? Dentro de tudo que a gente discutiu, como você é impulsionado a pregar mais o evangelho, ou é encorajado a fazer isso, ou o que mudou nas concepções que vocês tinham? Acho que algumas coisas, agora que você comentou, por exemplo, às vezes as pessoas que estão lá fora, essa ideia da eternidade, dos céus e tudo, é alguma coisa assim que às vezes a pessoa não para para pensar, ou tem medo de pensar no que vem depois, né? Então, a partir do exemplo aí do reino, eu acho que dá para a gente pensar nisso. O que a gente pode levar para a pessoa, de repente ela começar a olhar, perceber de outra forma. Na medida que ela percebe, que ela consegue entender, né, aí Deus, o Espírito trabalhando e tudo, é a oportunidade que a pessoa tem de mudar, ser salva, né? Exatamente. Então, e essas coisas também, a questão da licitação, essas coisas todas, às vezes assim, eu nem entro em muita discussão, mas só penso em olhar para a necessidade de pregar. Independente se a pessoa é aquilo que foi falado. Sim. A gente não sabe quem é salvo e quem não é, mas a gente sabe que então, algumas pessoas são. Então já deixa de lado o assunto, se quem que vai ser escolhido, não. Vamos pregar para todo mundo, fazer aquilo que o Mário falou, acho que quanto mais pregar, a chance de ter os escolhidos ali. Então assim, essas coisas, quando a gente ressalta isso, a gente pensa nisso como fizemos na aula, que é a pergunta, eu acho que nos leva aquele sentido, não, eu preciso realmente fazer mais. Né? Sim. A gente para também, no meu caso, e para pensar, o que eu estou fazendo de fato. Né? Isso. Poderia fazer mais, então acho que isso é interessante. Exatamente. A grande verdade de tudo que a gente falou aqui é que a gente precisa entender, que a gente precisa sair daqui hoje meditando sobre isso, é o seguinte: Deus escolheu pessoas para serem salvas. E Deus escolheu alcançar essas pessoas através da pregação do Evangelho. Deus escolheu introduzir a eternidade na vida dos eleitos através da pregação do Evangelho. E Deus nos escolheu cada um de nós, cada um dos eleitos, para pregar o Evangelho a essas pessoas. Sabe? São escolhas de Deus. Eu, lendo esse capítulo, eu fiquei pensando muito nas pessoas que Deus usou para a minha conversão. Sim. Que eu desejo também ser instrumento para a conversão de outras pessoas. Exatamente. Olha o privilégio que Deus nos deu. Deus nos escolheu para introduzir Jesus Cristo, né? Para introduzir a eternidade na vida das pessoas. Deus escolheu fazer isso através de nós. Isso é uma responsabilidade nossa, ao mesmo tempo que é um privilégio. Lembra que eu falei do evento grandioso que é a conversão de uma pessoa? O meu coração queima só de pensar que eu posso estar presente para testemunhar isso. E da mesma forma que eu tenho certeza que o coração de Paulo queimava também. Então o meu convite que eu faço para vocês hoje é que para que vocês tenham esse desejo também de pregar o Evangelho a todos que vocês puderem, para que vocês possam testemunhar esse evento maravilhoso e grandioso que é a conversão de alguém, que é o cumprimento daquilo que foi prometido na eternidade eterna e que vai selar o destino eterno dessas pessoas. Amém? Eu vou orar para a gente terminar e aí está terminado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade maravilhosa
que o Senhor nos deu hoje, de estarmos aqui reunidos para meditar sobre a Tua Palavra, para entender um pouco mais sobre a Tua vontade para nossas vidas, Deus. Eu te peço, Pai, que tudo aquilo que falamos hoje, tudo aquilo que aprendemos, possa de fato entrar na vida de cada um que está aqui, produzindo resultados práticos, Deus. Que cada um de nós possamos iniciar essa semana, Senhor, crendo, Deus, que o Senhor vai salvar pessoas e que nós temos o privilégio de estarmos presentes para testemunhar esse acontecimento tão maravilhoso, Pai. Que cada um de nós possa sair daqui hoje com o coração ardente, Pai, com o coração queimando de desejo de falar das Suas maravilhas a todos os que tivermos oportunidades, Pai. Ao mesmo tempo, Pai, eu oro pela nossa igreja, para que o Senhor nos ajude a crescer cada vez mais em piedade, Senhor, tanto a igreja de forma geral, como cada um dos membros, Pai, que nós possamos ter uma vida cada vez mais devota a Ti, uma vida que cada vez mais seja permeada pelo desejo de cumprir a Tua vontade, Pai, seja em termos de serviços, seja em termos de ministério, seja também em termos de obediência e de santidade, Pai. Esse é o desejo do meu coração e é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, pessoal. Até a próxima. Não sei se tem algum recado. Não.